Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Antes de ler esse texto, eu quero falar com os irmãos sobre o tema. Eu vou pedir para eles colocarem aqui o tema que nós pregamos hoje de manhã. Obrigado, queridos. Há 3 coisas na vida que jamais retornarão: o tempo, as palavras e as oportunidades. 3 coisas que dificilmente vai voltar. Pode ser que a oportunidade tenha lá uma chance de voltar, mas o tempo não volta. E palavra também não volta. Mas às vezes, a maioria das vezes, nem as oportunidades. Quantos de nós, irmãos, se pudéssemos voltar no tempo, nós resolveríamos algumas coisas que nós deixamos o tempo passar e não resolvemos? Quantos de nós, se tivéssemos o privilégio, a graça, o milagre, não sei como que eu chamaria isso, de retornar no tempo, nós consertaríamos algumas palavras. Nós iríamos na casa de alguém para dizer: olha, eu nunca deveria ter dito aquilo para você. Num patrão, num funcionário, num colégio, na igreja, na família. E as oportunidades, como nós temos lidado com elas? Nós ainda não terminamos o ano. Tem muita coisa que ainda dá para acertar, irmão. Até dia 31 ainda é 2020. E a gente pode resolver isso. Vamos começar com o tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo isso hoje. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Agora, dá um pulinho comigo para o verso 11, aí mesmo, capítulo 3. Só a primeira parte do verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Hoje eu perguntei de manhã aqui: Deus não poderia ter feito o mundo num dia só? Haja e haveria. Mas Ele fez em 6 dias. E no 7º, Ele descansou. Para mostrar para mim e para você que tem tempo para trabalhar e tempo para descansar. Como estamos lidando com o nosso tempo? Que tipo de reação nós estamos tendo à questão do tempo, quando dizemos assim: eu não tenho tempo para nada mais? Irmãos, escute isso. O dom mais comum que Deus deu a todos nós, a todo ser humano, é tempo. Ninguém tem mais e nem menos. Diga comigo assim: eu não posso comprar tempo, por mais rico que seja. Você pode chegar no homem mais rico, morreu agora um dos mais ricos, né, o dono do Banco Safra, essa semana. Esse homem podia comprar o que ele quisesse, mas ele não podia comprar tempo, porque se pudesse compraria tempo de vida, né? Nós não podemos comprar tempo. Diga comigo assim: nós não podemos vender tempo. Você já deve ter comprado tudo na sua vida, né? Mas você nunca encontrou alguém dizendo: você quer comprar um tempinho? Ninguém vende tempo, irmão. Ninguém vende, ninguém compra tempo. Diz assim: eu não posso, diga comigo, eu não posso parar o tempo. Então veja bem, eu não posso comprar tempo, eu não posso vender tempo, eu não posso parar o tempo. Mas diga comigo assim: mas eu posso
Administrar meu tempo. E aí está um grande segredo de pessoas de sucesso e de não sucesso. Pessoas que sabem usar o tempo para aquilo que é precioso, que tem valor, que agrega, que contribui. Todos nós temos o mesmo tempo, mas tem gente que pega o tempo e usa bem. Sabe usar o tempo. Quando não sabemos usar o tempo, nós nos perdemos nele. E a gente diz assim, não estou achando tempo. Irmão, o que você não está achando é prioridade. Porque quando tem uma prioridade, você tem tempo para ela. Vamos abrir as nossas Bíblias em alguns textos muito interessantes lá, 1 Crônicas. Por gentileza, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo de número 12. Olha que interessante, eu quero chamar a atenção da igreja para esses homens, que são os famosos valentes de Davi, o exército que Davi levantou. Olha aí no capítulo 12, o verso de número 2, vamos começar aqui, pelo verso 2. Tinham por arma o arco e usavam, olha a habilidade desses homens, tanto da mão direita como da esquerda, para arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco, eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Dessa tribo, Davi pegou esses homens com essa habilidade. Lançava flecha e arco com as duas mãos, não só com uma, tinha essa habilidade. Verso 8, vamos pular para o verso 8. Dos gaditas, passaram para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo, lança. Olha que interessante, o seu rosto era como o rosto de leões. Agora, presta atenção nessa palavra, nessa frase aqui, ó. E eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. O que eu imagino, eu estive em Israel, e é tudo montanha, tudo árido. Você subir ali. Às vezes a gente ia em algum lugar para visitar aquele local, a gente chegava cansado, afadigado ali, de tênis, calça jeans, com roupa leve. Esses homens sobem como se sobe em qualquer lugar. Parece que tinham garras nos pés, tinham uma habilidade para subir montes. Ou seja, quando fossem investir contra um inimigo, não tinha montanha que os segurasse, eles subiam com facilidade. Muito bem, agora olha o verso 14. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. Olha que palavra linda aqui, gente. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Qual líder que não quer ter uma pessoa dessa na sua equipe? Gente que produz por 100. Imagine gente que produz por 1000. Né? Que Deus nos abençoe, nos dando uma liderança tão forte assim cada dia, né? Homens e mulheres que têm sido bênção para nós aqui, com essa habilidade. Agora, olha o verso 33. Pula para o verso 33, para a gente ganhar tempo. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000. Mas tinha um detalhe: destros para ordenar uma batalha, e olha a expressão que eu quero que a igreja grave: com ânimo resoluto. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é trabalhar com gente animada, com gente forte, com gente disposta, com gente que diz, vamos para frente, ânimo resoluto. Verso 33, de Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Ok. Vocês tiveram assim um pequeno panorama dessa liderança de Davi, da habilidade desses homens. Mas eu quero mostrar para vocês agora que Davi, que tinha todos esses guerreiros, com todas essas qualidades, Davi também separou alguns homens para conhecer o tempo de sair para a guerra. Verso 32, grave esse texto aí, irmão. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, ou conhecedores do tempo.
para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Irmãos, até para sair para a guerra, a gente precisa saber o tempo certo. Até para enfrentar e ir para uma batalha, nós precisamos de discernimento. Davi preparou homens valentes, fortes, corajosos, habilidosos, mas no meio deles, Davi separou um grupo de 200 para dizer: rei, não é hora de sair para a guerra. Ou então, rei, vamos para a guerra, vai dar tudo certo. Às vezes, irmãos, estamos brigando guerras que não são nossas. Nós estamos gastando energia com situações que não convém, que não é tempo e que não deve ser lhe dado. Muito bem. A Bíblia também mostra, não quero falar só do tempo, mas a Bíblia também mostra a importância de você usar o tempo delegando. E hoje eu falei aqui de manhã, vou repetir para os líderes que não vieram de manhã. Atenção, líderes, delegue. Quando Jetro foi visitar Moisés, seu sogro, lá no deserto, e ele percebeu que Moisés ficava sentado ali, e durante todo o dia atendia o povo. Jetro disse assim: você vai morrer, você vai desfalecer aí, porque você está tentando cuidar sozinho dessa tão numerosa multidão. Aí Jetro orientou e disse assim: levanta homens tementes a Deus, homens de caráter, gente fiel, para cuidar de 1000, para cuidar de 500, para cuidar de 100, de 50. Delegue. Irmãos, atenção, líderes, vocês que são líderes, ou vocês que pretendem ser. Nenhum líder faz nada sozinho. Sozinho a gente não chega lá. Sozinho demora muito mais. Mas quando a gente está junto, a gente consegue fazer. Diga assim: há 3 coisas que jamais voltarão: o tempo, as palavras e as oportunidades. Quero falar um pouco sobre a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 18 e o verso 21. Provérbios 18, 21. O texto sagrado diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu contei, falando desse texto hoje de manhã, nós somos pastores na cidade de Ourinhos por quase 3 anos e meio, e eu visitei uma senhora no hospital, nunca me esqueço desse detalhe, e assim que eu a visitei, doutora, ela tinha passado por uma cirurgia, e eu que a conhecia, realmente eu olhei para ela e vi que ela estava bem. Disse: a senhora está bem, daqui uns dias a senhora já recebe alta, parabéns, a senhora está curada, foi bem a cirurgia, graças a Deus, Deus abençoou a senhora, tudo correu bem. Orei por ela e fui embora. Aí me contaram que veio uma vizinha dela depois, chegou falando para ela: nossa, como você está amarela, está pálida, olha, é um perigo uma cirurgia dessa. A vida e a morte estão no poder da língua. Dá uma corridinha aí para o capítulo 21. Olha que interessante aqui, ó. Capítulo 21, verso 23. 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, e trazemos angústias, e trazemos situações ruins para nós, não é por causa dos outros, às vezes é por nossa causa, por coisa que nós falamos. O tempo não volta, irmão, e a palavra também não volta. A gente pode depois tentar resolver isso, amenizar isso, mas voltar ela não volta. Diga comigo assim: eu preciso ser dono do meu silêncio, para não ser escravo das minhas palavras. Sem dúvida nenhuma, tem gente aqui no nosso meio que pode dizer assim:
Maldita hora que eu disse aquilo, estou pagando até hoje. É melhor ser dono do silêncio do que ser escravo das palavras, porque elas não vão voltar mais. Todos nós gostaríamos que ela voltasse, mas elas não voltam. Nosso tempo não volta. A Bíblia diz que o mundo foi criado com palavras. Disse Deus. A palavra criou o mundo. A palavra é poderosa. Ela pode criar. Você pode dar uma palavra para alguém e nessa palavra surgir uma ideia, surgir uma inspiração, surgir um livro, surgir uma mensagem, surgir um concerto de família, numa palavra. Agora, lá no mesmo jardim onde disse Deus, nesse mesmo jardim, disse Satanás para Eva. É assim que Deus disse, tentando jogar dúvida nas palavras de Deus. Irmãos, tem uma coisa interessante, eu quero contar para vocês a história de um sultão e de um adivinho. Preste atenção, porque é muito interessante como colocamos as nossas palavras. Diz que certa vez, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Sonho feio, não? Logo que ele despertou, mandou chamar um adivinho, para que ele interpretasse o sonho. O adivinho disse assim: que desgraça, Senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Majestade. O rei ficou tão bravo, mais que insolente, gritou o sultão, enfurecido. Como te atreves a dizer tal coisa? Fora daqui! Chamou os guardas e ordenou que dessem açoites no adivinho. E aí mandou trazer um outro adivinho. E lhe contou o sonho. Após contar o sonho, o outro adivinho disse assim, olha só. Excelso Senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que há vez de sobreviver a todos os seus parentes. A fisionomia do sultão se iluminou num sorriso. Ele mandou dar 100 moedas de ouro para o segundo adivinho. E quando ele estava saindo do palácio, um dos guardas lhe disse admirado: não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma do colega que havia feito. Não entendo porque o primeiro pagou com 100 açoites e eu você com 100 moedas de ouro. Lembra-te, meu amigo, disse o adivinho, tudo depende da maneira, como dizer. Às vezes, irmãos, não é nem o dizer, é como nós vamos dizer. Diga comigo, há 3 coisas que não voltam atrás. O tempo, as palavras e as oportunidades. Eu quero encerrar por causa do nosso horário. Vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6 e o verso de número 10. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, todos nós temos oportunidades. Eu acho que nesse tempo que nós vivemos aqui, quem soube aproveitar melhor o tempo e as oportunidades viveu melhor, né? Nós andamos por aí, especialmente ainda continua, mas nos meses de abril, maio, junho, a gente quase trombava com os motoqueiros, delivery. Então, o que aconteceu? A empresa percebeu, não vou vender aqui, eu vou vender para fora. E delivery, até hoje está desse jeito, né? Não mudou muito aí. Tem motoqueiro rodando aí, tem hora que passa perto de você se assusta, né? Porque eles estão, acho que, atrasados e vão com tudo. Alguém criou isso. As pessoas aproveitam o tempo, as pessoas aproveitam as palavras e as pessoas aproveitam oportunidades. E quando a gente sabe aproveitar, a gente vive melhor. Olha o que o sábio disse lá em Eclesiastes: o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Deus é bom demais, né, irmão? Deus não dá oportunidade só para o justo, Ele dá oportunidade para todo mundo.
Esse é o tipo de coisa que Deus não deu para um e para outro deixou de dar. É nós que temos que aproveitar as oportunidades. 2 ladrões estavam lá na cruz, né? Um começou a falar mal, mas o outro disse assim: esse homem não fez nada. Nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. Aí disse para Jesus assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ouviu a frase mais linda da vida dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém que aproveitou a oportunidade. Zaqueu soube que Jesus estava entrando em Jericó e aproveitou a oportunidade. Mesmo que no outro dia saiu em primeira página da Gazeta Jericoense que ele entrou na casa de um pecador para comer com pecadores. Mas ele aproveitou a oportunidade. Irmãos, não dá tempo, porque eu não quero estourar muito horário, mas lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, no verso 7, fala que o rei Asa, quando o reino estava em paz, tudo bem, ele preparou a cidade, colocou muros, preparou pessoas, olha lá, disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, erguemos-las de muro e torres, portas e ferrolhos, enquanto ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor e nosso Deus, temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Foi um rei inteligente. Ninguém está guerreando com a gente, ninguém está nos atacando, nós não temos inimigo. Vamos aproveitar e cercar a nossa cidade. Que Deus nos ajude a aproveitar o tempo, as palavras e as oportunidades.